Olá a todos, eu sou o Leonardo Silva, professor especialista da disciplina de verificação, validação e teste de software. Essa é a unidade 1 do segundo módulo dessa disciplina. Nessa unidade, nós vamos tratar sobre as técnicas de software. Em nossa última aula, nós vimos que teste é o processo de executar um programa, um software, com a intenção de encontrar erros. Conforme eu falei para vocês, a atividade de teste, ela não serve ou ela não tem nenhum outro propósito a não ser revelar um defeito que eu ainda desconhecia, que eu ainda não tinha ciência. Nós também já vimos que essa atividade deve ser conduzida de maneira sistemática. É importante que nós sejamos capazes de repetir novamente essa atividade, com os mesmos parâmetros e nas mesmas situações, seja por quem executou a atividade, seja pelo testador que executou a atividade, ou então por um outro profissional da área. E por fim, nós conhecemos também a terminologia que a partir de agora fará parte do nosso vocabulário: defeito, erro e falha. Nós vimos que um defeito nada mais é do que uma deficiência mecânica ou algorítmica que, quando acionada, vai levar o sistema para um estado de inconsistência. Esse estado de inconsistência em que o sistema violou suas especificações, violou seus requisitos, é o que nós chamamos de erro, e a falha, para nós, a partir de agora, é o evento notável em que o sistema violou essa especificação. Eu chamo a atenção de vocês para aquele exemplo que nós vimos na última aula, em que a falha nem sempre ela pode ocasionar um problema, o travamento do sistema ou, algo que nos chame a atenção. Às vezes, ela pode ser simplesmente o cálculo errado de uma média, como nós vimos no exemplo mostrado na aula passada. É importante lembrar ou reforçar que o teste ele mostra que o software tem erro, mas ele não prova que ele nunca falhará. Nesse slide, nós vemos como funciona a atividade de teste, onde nós temos um grupo de dados representados pela letra D, que representam todas as entradas possíveis para um programa P. Para que a gente possa executar a atividade, nós vamos ter que selecionar um subconjunto de D, representado aqui na imagem pela letra T. Esse subconjunto T será submetido ao programa, será executado junto com o programa, e a resposta, confrontada com os requisitos e com a especificação desse software, vai determinar se esse programa teve sucesso ou se ele falhou. Nós já sabemos, por conta da literatura, e vocês vão encontrar essas informações nas referências bibliográficas indicadas, que todo defeito no processo de desenvolvimento, ele se deve a uma falha na comunicação entre a equipe de desenvolvimento, ou na coleta dos requisitos, um entendimento incorreto, errôneo dos requisitos, ou ainda na transformação desses requisitos em código. Lembra do princípio de Pareto comentado na última aula? Pois é, aqui a gente consegue afirmar que a maioria desses erros se encontram em partes do código que são raramente executadas. Na ocasião em que eu apresentei o princípio de Pareto para vocês, eu comentei que é esse um dos motivos pelo qual, sabendo que todo software tem erro, nós não vivemos no caos, porque grande parte dos sistemas estão muito próximos do correto, sendo que os defeitos, quando existem, estão em partes desse código, desse sistema, que são raramente executados. Vale fazer uma ressalva aqui que, sabendo que a maioria desses defeitos se encontram em partes de código que são raramente executadas, eu devo tomar o cuidado para, no momento da atividade de teste, não direcionar o teste para as partes que eu julgo raramente executadas, certo? É nesse ponto que é importante, muitas vezes, termos um grupo independente de teste, porque ele vai trazer uma abordagem isenta para a atividade.
A grande questão dentro da atividade de teste é que, quanto mais cedo nós revelarmos um defeito que não conhecíamos, menor é o custo de reparo desse defeito e menor é a probabilidade da gente causar um problema futuro. Nós conseguiremos minimizar problemas futuros e garantir a correção adequada desse software. Quais são as fases de teste? A estratégia para testarmos um software, ela é incremental, ou seja, ela vai começar da menor parte possível para o sistema como um todo. A menor parte possível do software para nós é o que nós chamaríamos de unidade. Dessa forma, começamos a fase de teste pelo chamado teste de unidade, sendo que uma unidade nada mais é do que um código, uma rotina, uma função, um procedimento. Uma vez testado individualmente os procedimentos, entramos então numa segunda fase, a fase de integração. Se eu garanto que aquela unidade funciona, será que duas unidades cooperando, trabalhando junto, funcionarão também? E, por fim, o teste de sistema, feita a integração de todas as unidades que compõem esse software, vai procurar validar se o sistema como um todo atende os requisitos do nosso usuário. Começamos a ver na última aula como é que nós executamos a atividade de teste. Neste slide está claramente detalhado quais são as etapas que precisamos seguir. Uma etapa de planejamento, seguida de uma etapa de projeto de casos de teste. Nesta altura, já sabemos que os casos de teste são compostos pelas entradas que um software necessita e a correspondente saída para essa entrada. É composto também pela execução do programa com os casos de teste que nós projetamos e, por fim, a análise dos resultados obtidos com essa execução. A partir desse ciclo, nós conseguiremos determinar o que precisa ser corrigido e a confiabilidade do nosso software. Reforçando, o caso de teste nada mais é do que a especificação de uma entrada para um software e a correspondente saída esperada. Lembra o exemplo do login? Se eu tenho uma rotina que valida o login ou que faz o login em um determinado sistema, a minha entrada esperada é composta pelo login, pela informação de login, a senha desse usuário. E a saída esperada vai ser tá correto, ou é válido ou inválido. Um bom caso de teste para nós é aquele que tem uma alta probabilidade de revelar um erro. Voltando naquela imagem do começo, nós precisamos escolher um subconjunto T que represente essas informações que serão utilizadas no programa, de forma que eu consiga criar um subgrupo que representa todas as possíveis entradas. O projeto de casos de teste pode ser tão difícil quanto o próprio projeto de produto. Da mesma forma que a equipe de desenvolvimento tem o desafio de, a partir dos requisitos, construir um software, a equipe de teste terá um desafio semelhante ao pegar esses requisitos e pensar nos casos de testes que serão utilizados na validação desse produto. Ele é muito eficaz na identificação de erros e desejamos que ele seja finito e tenha um custo razoável de aplicação. No final da última aula, eu comentei que quando olhamos o ciclo de desenvolvimento, o modelo de processo para desenvolvimento de software, a atividade de teste já se encontra no final desse processo, no final desse ciclo, onde geralmente já temos restrições de prazo, já temos restrições de custo. Então, precisamos otimizar os recursos para que consigamos fazer uma boa atividade eficaz, eficiente e de maneira a não causar mais prejuízos ao projeto. A condução tem que ser sistemática e planejada, e o que pensamos aqui, ou o que nos orienta é como devemos aplicar esses testes e quando devemos parar de aplicar os testes. Nós vamos ver a seguir que é impossível testar o software em sua totalidade.
Então, nós seremos responsáveis por determinar quais partes desse software serão testadas e de que maneira este teste deve ser abordado. Dessa forma, retomando a imagem que vimos lá no começo da aula, é necessário usar um subconjunto reduzido de dados para esse programa, que vai representar as entradas deste programa. Por exemplo, se temos uma rotina que valida CPF, esse subconjunto de dados serão compostos por CPFs válidos ou inválidos. Como é que eu sei que o CPF é válido ou inválido? Existe uma regra, possível de ser consultada no site da Receita Federal, que determina como é que um número de CPF pode ser validado. E esse subconjunto vai representar o grupo total de dados que poderiam ser utilizados como entradas desse programa. Uma outra alternativa a esse subconjunto é fazer testes aleatórios. Entretanto, eles não são viáveis porque exigiriam um grande número de casos de teste, porque sempre tentaremos representar a maior possibilidade possível de entradas para garantir que nosso sistema atende a todos esses dados, e neste caso precisaríamos de uma representação probabilística, ou seja, precisaríamos ter dados suficientes para representar todo esse grupo. Quais são os critérios que nós podemos usar na atividade de teste de software? Essencialmente, são três critérios descritos na literatura que são bastante conhecidos e difundidos e pesquisados pelos grupos no Brasil e no mundo afora. Nós temos o critério funcional, o critério estrutural e o critério baseado em erros ou defeitos. O critério funcional, ele se baseia nos requisitos funcionais do software. Por sua vez, o critério estrutural, ele tem como material a estrutura interna de um código. Nós olharemos, neste caso, com atenção o código da rotina. Por sua vez, o critério baseado em erros ou defeitos, ele vai usar como ferramenta os erros que são mais frequentemente cometidos durante o processo de desenvolvimento. E aqui eu vou chamar sua atenção para uma situação que é bastante comum quando começamos a programar, em que muitas vezes o nosso software, a nossa rotina não está funcionando. E ao pedir ajuda para um colega, para o professor, ele normalmente ainda, sem olhar o código, ele já fala. Colocou um ponto e vírgula, verificou se a condição está descrita, verificou se você inicializou a variável, porque esses são erros normalmente ou frequentemente cometidos e que, ocorrem com certa frequência. Então, muitas vezes, antes de olhar o código para poder te ajudar, ele já dá alguma orientação nesse sentido, e em muitos casos isso está correto. Vamos iniciar então pelo chamado teste funcional. Esse é um tipo de teste muito familiar para todos nós. Ainda que não saibamos, todos nós somos, de certa forma, especialistas em teste funcional, porque quando adquirimos um equipamento, um celular, uma câmera fotográfica, uma televisão, por exemplo, nós intuitivamente realizamos esse tipo de teste. O que acontece? Eu compro uma câmera fotográfica, como eu vou testar isso? Eu chego na minha casa, faço a instalação, ligo a câmera, vou tirar fotos, usar os filtros, usar o recurso de zoom e verificar se ele funciona adequadamente, se ele não apresenta nenhum problema. Essa é a ideia principal do teste funcional. Eu não tenho nenhum domínio sobre ou nenhum conhecimento sobre o funcionamento interno daquela câmera que eu adquiri. Mas eu sei que eu devo apontar para o lugar que eu desejo fotografar, provavelmente eu tenho um botão, algo em que eu disparo esse obturador e a imagem se forma. Eh, por conta disso, esse teste é comumente chamado de teste caixa preta, ou black box em inglês. Neste caso, conhecendo a especificação de uma função, de um procedimento,
nós vamos verificar a saída e olhar se essa saída está de acordo ou não com esses requisitos. Eu não preciso conhecer os detalhes internos desta aplicação ou de como ele foi implementado, ou mesmo da linguagem que ele está implementado. Eu apenas preciso ter a especificação que me diga: olha, tem uma rotina que calcula a média aritmética de dois números reais positivos. Então, eu sei, a partir dessa especificação, que dado 2 números reais positivos, como resposta eu espero a média aritmética. Ele é um teste que é muito bom para nós verificarmos funções incorretas ou ausentes, erros de interface, erros nas estruturas de dados ou acesso a banco de dados. De novo, todos nós passamos muitas vezes pela situação de comprar um equipamento e perceber que ele não funciona. Que aquele botão que deveria, dar o zoom na imagem não funciona adequadamente e nós voltamos à loja para trocar. Esse é o melhor exemplo de teste funcional que nós temos. Quais são os critérios quando usamos teste funcional? Aqui, pensando mais tecnicamente, nós podemos pensar em particionamento de equivalência. Quais são os tipos de entrada que eu estou esperando? Valores válidos, valores inválidos. Voltando ao exemplo do CPF, o CPF é um número, uma cadeia de números com um determinado valor. O nono dígito representa o estado onde aquele CPF foi emitido, e os dois últimos dígitos são construídos a partir de um cálculo feito com os demais números. Sabendo essas informações, eu consigo então particionar essas entradas para o meu sistema entre valores de CPF válidos e valores de CPFs que sejam inválidos. Outra técnica bastante utilizada é o chamada análise do valor limite. É sabido que muitos problemas acontecem quando chegamos próximos ao limite de um determinado valor. Por exemplo, o caso da média. Nós sabemos que a média vai estar compreendida entre 0 e 10. E que, por exemplo, aqui na universidade, quando o aluno obtém a média acima ou igual a 6, ele é considerado aprovado. No processo de tradução ou de construção desse programa, muitas vezes eu posso me equivocar na hora de construir essas condições. Então, uma estratégia é nós testarmos esses valores. E se eu colocar 5,9, esse aluno vai ficar de exame ou ele vai ser aprovado? E 6 redondo? E assim por diante. Existem ainda outros critérios que podem ser adotados, mas particionamento de equivalência e análise do valor limite são muito conhecidos e utilizados. Nas referências da nossa aula, você encontra maiores informações sobre outros critérios e descrições mais detalhadas. Como eu ia dizendo para vocês, particionamento de equivalência e análise do valor limite são técnicas comumente utilizadas, amplamente utilizadas. Eu convido a todos a olhar nas referências da nossa aula, onde vocês encontrarão maiores detalhamentos e mais informações sobre outras técnicas que também podem ser empregadas. Aqui, só reforçando o que foi dito, eu identifico classes de equivalência por meio de condições de entrada válidas e inválidas. E a partir disso, eu enumero essas informações em casos de teste. A partir dessa identificação, conhecendo quais são as entradas válidas e as inválidas, eu posso começar o projeto dos meus casos de teste. Mudando agora para o critério estrutural, diferentemente do caixa preta ou funcional, onde eu não tenho conhecimento das estruturas internas daquela rotina, no teste estrutural, que também é chamado de caixa branca, do inglês white box, nós partimos a análise do nosso teste, o projeto dos nossos casos de teste, a partir do código que foi desenvolvido. Neste caso, eu preciso conhecer os detalhes internos da implementação para que eu possa executar a atividade de teste. É totalmente o oposto da técnica funcional.
Então, reforçando, na técnica funcional, eu não sei qual os detalhes de implementação, eu tenho apenas os requisitos. Neste caso, eu tenho os requisitos e eu conheço, os detalhes internos da minha aplicação. Comumente, eu vou mostrar aqui para vocês, esse código ele vai ser usado a partir de ele vai ser representado na forma de um grafo. O grafo nada mais é do que uma representação muito utilizada em computação. Eu deixo o convite a todos a consultarem nas referências do curso e nas referências dessa aula mais informações para aqueles que têm interesse nessa parte de implementação. O que acontece no teste estrutural? A maioria dos critérios que são utilizados em teste estrutural partem dessa representação de grafo, onde eu tenho uma estrutura matemática compostas por nós e arcos, conforme é mostrado nessa imagem, os nós sendo representados por essa figura redonda e os arcos pelas setas. A partir dessa representação de grafo, o que acontece é que nossos casos de teste vão visar então percorrer os caminhos internos que são possíveis para esse programa, verificando condições e laços, definições e usos de variáveis. No caso do grafo apresentado, N vai representar todo o conjunto de nós, E representa todos os conjuntos de arco e S representa o nó de entrada desse grafo. Os nós são blocos indivisíveis, ou seja, uma vez computada a primeira instrução, ela segue sendo executada linearmente, não há desvio no meio desse bloco, e as arestas e arcos representam um fluxo de controle entre os nós que estão representando as instruções deste programa. Novamente, aqui nós temos a representação de um programa. Essa representação é gerada por uma das ferramentas possíveis de serem usadas no teste estrutural. No livro do professor Delamaro existe a descrição, vocês encontrarão a descrição dessa ferramenta, dos critérios que estão implementados. Então aqui nós temos critérios que são normalmente utilizados no teste estrutural. Alguns deles são baseados em fluxo de controle, outros baseados em fluxo de dados e outros baseados na complexidade envolvida no processamento desse grafo. Quando falamos de fluxo de controle, nós temos o caso de todos os nós, todas as arestas e todos os caminhos. No caso de fluxo de dados, Rapsio Ayuker e o Maldonado, que é um professor aqui do Brasil, pesquisador da área de teste de software, propõem critérios baseados em potenciais usos, potenciais definições. Existem ainda critérios que são baseados em complexidade. Esse tipo de teste, ele exige uma dedicação maior e um conhecimento maior em conceitos de teoria de computação, e por isso eles são um pouco mais delicados de serem aplicados. Eles exigirão do testador maior conhecimento da área técnica, dos conceitos de computação, da área de teoria de computação. Dentro do curso de computação, nós temos uma disciplina dedicada apenas ao estudo de grafos e à complexidade envolvida no processamento desses grafos. Nós já sabemos, por exemplo, que é impossível realizar ou executar, um caso de teste, que percorra todos os caminhos, todos os nós, todas as arestas. Isso computacionalmente seria impossível de ser feito, teria um custo computacional elevadíssimo. Por fim, podemos falar do teste baseado em erros ou defeitos. Neste caso, como eu comentei no início da nossa aula, defeitos típicos são usados na definição dos requisitos de teste. Esse é um tipo de teste onde a experiência da equipe de desenvolvimento tem um peso muito grande no processo de construção desses casos de teste. Os casos de teste devem mostrar diferenças de comportamento entre o programa original e o programa mutante. O que seria um programa mutante nesse caso? Eu tenho uma imagem que eu gostaria de mostrar agora para vocês, antecipando um pouquinho,
onde eu tenho a rotina que foi desenvolvida pela minha equipe de desenvolvimento, representada aqui no caso pelo programa em teste, letra P, e em cima desse programa nós vamos aplicar operadores de mutação, criando variações deste programa P, P1, P2, P3, P4, até um número ilimitado, Pn aqui neste caso. Estes programas variantes são denominados mutantes, porque são mutações eh, do primeiro programa, do programa original. Então, no teste baseado em erros, eu vou criar casos de teste que busquem mostrar a diferença de comportamento entre o programa original e o programa mutante que foi criado. Para isso, nós precisamos aplicar critérios de mutação. E surge daí uma técnica que é conhecida no meio na área de teste de software como análise de mutantes. Essa técnica, ela é fortemente baseada em 2 princípios também. Na hipótese do programador competente, que em algum momento eu já comentei com vocês aqui no curso, que diz que um programa produzido por um programador experiente está correto ou muito próximo do correto, tendo cometido pequenos desvios. É o caso da média, o exemplo da média que nós, comentamos em algum momento. E o acoplamento, o efeito do acoplamento, neste caso, nós utilizaremos para mostrar que um erro simples ele pode causar ou ele pode revelar erros mais complexos. Acoplamento, você deve se lembrar do início do seu curso, quando lá nas aulas de programação, seu professor falava que as rotinas construídas devem possuir um alto acoplamento, uma alta coesão e um baixo acoplamento. Ou seja, elas têm que ter uma finalidade bastante específica e depender pouco de outras rotinas para executar a sua função. Então, retomando aqui, o teste baseado em erros ou defeitos, ele exige a execução do programa em teste, no caso, o meu programa P, lembrando que por conta do princípio do programador competente, eu entendo que aquele programa está correto, está muito próximo do correto, e depois a execução dos mutantes. Veja, eu tenho um programa, eu tenho a especificação desse programa. Eu submeto uma entrada neste programa e eu tenho uma resposta. Eu pego o programa, faço uma alteração neste programa. Pego a mesma entrada, submeto essa mesma entrada neste programa alterado e obtenho a mesma resposta anterior. Concorda comigo que deveria ter ocorrido algum tipo de resposta diferente? Se eu alterei o programa original, algum tipo de reverberação aquilo deveria ter causado. E na análise de mutantes, nós vamos buscar entender por que que não houve esse significado, por que que não houve uma falha neste caso. Daqui a pouco eu vou explicar um dos motivos por que essa falha pode não ter acontecido. Mas a partir do momento em que eu submeto esse dado e recebo uma resposta diferente, eu entendo que esse mutante foi morto. Então, eu peguei o programa, alterei e tive uma resposta diferente. Bacana. Se o mutante, ao final da execução, permaneceu vivo, ou seja, a resposta que eu obtive no programa mutante é a mesma que eu tive no programa original, eu preciso entender por que é que isso ocorreu. Pode ser que seja o que a gente chama de mutante equivalente. O que seria um mutante equivalente? Mais para frente eu vou explicar em cima de um exemplo, mas o que eu poderia dizer para você nesse momento que um mutante equivalente é: assuma que eu tenho uma condição, que x é maior que 6, e eu substituí no programa mutante essa condição por um x maior ou igual a 6. Então, o fato de eu ter obtido a mesma resposta é porque aquele maior ou igual a 6, em algumas situações, será equivalente ao igual a 6, ao maior que 6. Bom, havendo mutantes vivos, eu preciso pensar em novos casos de teste
E existe uma conta que nós podemos fazer para entender o score de mutação, entender como que essa atividade está sendo desempenhada. No livro do professor Delamaro, nós encontramos detalhamento de como usar esse score de mutação, como ele pode ser calculado e como é que ele é utilizado dentro do processo de teste baseados em erros ou defeitos. Aqui eu tenho uma rotina escrita em linguagem C e eu tenho aqui quais são os meus operadores de mutação. Esses operadores foram criados pelo professor Delamaro. Então eu tenho um operador de mutação que é ORRN, ou seja, troca de operador relacional. Quando eu aplico esse critério de mutação em cima desse código, significa que onde eu tiver uma condição utilizando operadores relacionais, eu vou aplicar mutações nesse código, nesse ponto do código. Dessa forma, por exemplo, eu tinha ali, ó, if y maior ou igual a zero, que está aqui em destaque. Quando eu aplico esse operador de mutação, eu troco essas instruções por essas equivalentes aqui. Então, eu vou gerar um programa onde y seja maior que zero, gerarei um programa, uma versão daquele programa onde y é menor que zero, gerarei uma versão daquele programa onde y é igual a zero, uma outra versão onde y é menor ou igual a zero, e uma outra versão onde y é diferente de zero. Isso será aplicado para cada um dos comandos condicionais onde essas instruções aparecem. Então você perceba que a partir de um programa, só com esse operador de mutação eu teria 26 mutantes gerados para uma pequena rotina. Existem ainda vários outros operadores de mutação que poderiam ser aplicados ainda em cima desse programa. Então, quando eu aplico ou quando eu executo testes baseados em erros ou defeitos, nós estamos falando aí de uma ordem grande, um número grande de mutantes que são gerados a partir de uma rotina. Aqui o exemplo do mutante equivalente. No meu código original eu tinha y maior ou igual a zero, e no programa mutante eu tenho y maior que zero. O que eu comentava anteriormente era essa situação. Imagina que eu executei o meu programa original e tive uma resposta. E aí, eu executo um mutante referente ali à linha 13, onde foi feita a alteração desse comando, onde eu inverti o operador. É esperado que eu não tenha a mesma resposta. Se o mutante ficou vivo, eu preciso entender por que que esse mutante permaneceu. Se foi o caso da linha 12, pode ser que ele caia nessa condição que é equivalente. Entretanto, se for na linha 13, eu vou investigar por que isso aconteceu e a chance de eu encontrar um defeito no meu código aumenta por conta disso. Tudo bem? Bom, nessa aula nós aprofundamos um pouco o nosso conceito em relação à atividade de teste de software. Inicialmente, nós tínhamos visto que a atividade de teste de software é executar o programa com a intenção de revelar erros. Nesta aula, nós conhecemos como fazemos essa execução. Eu chamo sua atenção porque muitas vezes nós já praticamos parte, intuitivamente, praticamos esses critérios. E a partir de agora, convido a você a exercitar esse conhecimento visto, pensando um pouquinho melhor quando você for executar o seu programa, quando você for testar as suas rotinas, na forma como você vai pensar as informações que você utilizará. Muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de aumentar a qualidade do nosso software pelo simples fato de não pensarmos nas informações que vamos testar. Um exemplo, eu tenho um programa, uma tela que realiza o cadastro de algum elemento. Muitas vezes eu coloco qualquer caractere nos campos apenas para verificar se isso está sendo cadastrado. A partir de agora, eu convido vocês a pararem, pensar, qual que é a entrada? O que precisa ser validado? Que informações eu posso colocar aqui? Com certeza isso
São pequenas práticas que podemos incorporar em nosso dia a dia e que aumentarão a qualidade do nosso trabalho. Aqui estão as referências utilizadas nessa aula. Convido a todos a consultarem o livro do professor Delamaro, Introdução ao Teste de Software. O professor Delamaro é um dos pesquisadores de grande relevância na área, junto com outros pesquisadores da USP, no campus de São Carlos, eles puxam grande parte dos desenvolvimentos e têm contribuições muito relevantes na área de teste de software. Obrigado e nos vemos na próxima aula.